Presidência da República, Casa Civil, Subchefia para Assuntos Jurídicos, Lei nº 556, de 25 de junho de 1850. Código Comercial, Título 4º do Piloto e Contramestre, art. 538, a habilitação e deveres dos pilotos e contramestres são prescritos nos regulamentos de marinha. Art. 539, o piloto, quando julgar necessário mudar de rumo, comunicará ao capitão as razões, que assim o exigem, e se este se opor, desprezando as suas observações, que em tal caso deverá renovar-lhe na presença dos mais oficiais do navio, lançará o seu protesto no Diário da Navegação, artigo número 504, o qual deverá ser por todos assinado, e obedecerá às ordens do capitão, sobre quem recairá toda a responsabilidade. Art. 540, o piloto, que, por imperícia, omissão ou malícia, perder o navio ou lhe causar dano, será obrigado a ressarcir o prejuízo que sofrer o mesmo navio ou a carga, além de incorrer nas penas criminais que possam ter lugar. A responsabilidade do piloto não exclui a do capitão nos casos do artigo número 529. Art. 541, por morte ou impedimento do capitão recai o comando do navio no piloto, e na falta ou impedimento deste no contramestre, com todas as prerrogativas, faculdades, obrigações e responsabilidades inerentes ao lugar de capitão. Art. 542, o contramestre que, recebendo ou entregando fazendas, não exige e entrega ao capitão as ordens, recibos, ou outros quaisquer documentos justificativos do seu ato, responde por perdas e danos daí resultantes. Título V do ajuste e soldadas dos oficiais e gente da tripulação, seus direitos e obrigações. Art. 543, o capitão é obrigado a dar às pessoas da tripulação, que o exigirem, uma nota por ele assinada, em que se declara a natureza do ajuste e preço da soldada, e a lançar na mesma nota as quantias que se forem pagando por conta. As condições do ajuste entre o capitão e a gente da tripulação, na falta de outro título do contrato, provam-se pelo rol da equipagem ou matrícula, subentendendo-se sempre compreendido no ajuste o sustento da tripulação. Não constando pela matrícula, nem por outro escrito do contrato, o tempo determinado do ajuste, entende-se sempre que foi por viagem redonda ou de ida e volta ao lugar em que teve lugar a matrícula. Art. 544, achando-se o livro da receita e despesa do navio conforme a matrícula, artigo número 467, e escriturado com regularidade, artigo número 503, fará inteira fé para a solução de quaisquer dúvidas que possam suscitar-se sobre as condições do contrato das soldadas, quanto, porém, às quantias entregues por conta, prevalecerão, em caso de dúvida, os assentos lançados nas notas de que trata o artigo precedente. Art. 545, são obrigações dos oficiais e gente da tripulação: 1. Ir para bordo prontos para seguir viagem no tempo ajustado, pena de poderem ser despedidos. 2. Não sair do navio nem passar a noite fora sem licença do capitão, pena de perdimento de um mês de soldada. 3. Não retirar os seus efeitos de bordo sem serem visitados pelo capitão, ou pelo seu segundo, debaixo da mesma pena. 4. Obedecer sem contradição ao capitão e mais oficiais, nas suas respectivas qualidades, e abster-se de brigas, debaixo das penas declaradas nos artigos N 498 e 555. 5. Auxiliar o capitão, em caso de ataque do navio, ou desastre sobrevindo à embarcação ou à carga, seja qual for a natureza do sinistro, pena de perdimento das soldadas vencidas. 6. Fim da viagem, fundear e desaparelhar o navio, conduzi-lo a surgidouro seguro, e amarrá-lo, sempre que o capitão o exigir, pena de perdimento das soldadas vencidas. 7. Prestar os depoimentos necessários para a ratificação dos processos testemunháveis e protestos formados a bordo, artigo número 505, recebendo pelos dias da demora uma indenização proporcional às soldadas que venciam, faltando a este dever não terão ação para demandar as soldadas vencidas.
Art. 546. Os oficiais e quaisquer outros indivíduos da tripulação, que, depois de matriculados, abandonarem a viagem antes de começada, ou se ausentarem antes de acabada, podem ser compelidos com prisão ao cumprimento do contrato, a repor o que se lhes houver pago adiantado, e a servir um mês sem receberem soldada. Art. 547. Se depois de matriculada a equipagem se romper a viagem no porto da matrícula por fato do dono, capitão, ou afretador, a todos os indivíduos da tripulação justos ao mês se abonará soldada de um mês, além da que tiverem vencido, aos que estiverem contratados por viagem abonar-se a metade da soldada ajustada. Se, porém, o rompimento da viagem tiver lugar depois da saída do porto da matrícula, os indivíduos justos ao mês têm direito a receber, não pelo tempo vencido, mas também pelo que seria necessário para regressarem ao porto da saída, ou para chegarem ao do destino, fazendo-se a conta por aquele que se achar mais próximo. Aos contratados por viagem redonda se pagará como se a viagem se achasse terminada. Tanto os indivíduos da equipagem justos por viagem, como os justos ao mês, têm direito a que se lhes pague a despesa da passagem do porto da despedida para aquele onde ou para onde se ajustarem, que for mais próximo. Cessa esta obrigação sempre que os indivíduos da equipagem podem encontrar soldada no porto da despedida. Art. 548. Rompendo-se a viagem por causa de força maior, a equipagem, se a embarcação se achar no porto do ajuste, só tem direito a exigir as soldadas vencidas. São causas de força maior: 1. Declaração de guerra, ou interdito de comércio entre o porto da saída e o porto do destino da viagem. 2. Declaração de bloqueio do porto, ou peste declarada nele existente. 3. Proibição de admissão no mesmo porto dos gêneros carregados na embarcação. 4. Detenção ou embargo da embarcação, no caso de se não admitir fiança ou não ser possível dá-la, que exceda ao tempo de 90 dias. 5. Inavegabilidade da embarcação acontecida por sinistro. Art. 549. Se o rompimento da viagem por causa de força maior acontecer achando-se a embarcação em algum porto de arribada, a equipagem contratada ao mês só tem direito a ser paga pelo tempo vencido desde a saída do porto até o dia em que for despedida, e a equipagem justa por viagem não tem direito a soldada alguma se a viagem não se conclui. Art. 550. No caso de embargo ou detenção, os indivíduos da tripulação justos ao mês vencerão metade de suas soldadas durante o impedimento, não excedendo este de 90 dias, findo este prazo caduca o ajuste. Aqueles, porém, que forem justos por viagem redonda são obrigados a cumprir seus contratos até o fim da viagem. Todavia, se o proprietário da embarcação vier a receber indenização pelo embargo ou detenção, será obrigado a pagar as soldadas por inteiro aos que forem justos ao mês, e aos de viagem redonda na devida proporção. Art. 551. Quando o proprietário, antes de começada a viagem, der à embarcação destino diferente daquele que tiver sido declarado no contrato, terá lugar novo ajuste, e os que se não ajustarem só terão direito a receber o vencido, ou a reter o que tiverem recebido adiantado. Art. 552. Se depois da chegada da embarcação ao porto do seu destino, e ultimada a descarga, o capitão, em lugar de fazer o seu retorno, fretar ou carregar a embarcação para ir a outro destino, é livre aos indivíduos da tripulação ajustarem-se de novo ou retirarem-se, não havendo no contrato estipulação em contrário. Todavia, se o capitão, fora do império, achar a bem navegar para outro porto livre, e nele carregar ou descarregar, a tripulação não pode despedir-se, posto que a viagem se prolongue além do ajuste, recebendo os indivíduos justos por viagem um aumento de soldada na proporção da prolongação. Art. 553. Sendo a tripulação justa a partes ou quinhão no frete, não lhe será devida indenização alguma pelo rompimento, retardação ou prolongação da viagem causada por força maior, mas se o rompimento, retardação ou prolongação provier de fato dos carregadores, terá parte nas indenizações que se concederem ao navio, fazendo-se a divisão entre os donos do navio e a gente da tripulação, na mesma proporção em que o frete deveria ser dividido.
Se o rompimento, retardação ou prolongação provier de fato do capitão ou proprietário do navio, estes serão obrigados às indenizações proporcionais respectivas. Quando a viagem for mudada para porto mais vizinho, ou abreviada por outra qualquer causa, os indivíduos da tripulação justos por viagem serão pagos por inteiro. Art. 554, se alguém da tripulação depois de matriculado for despedido sem justa causa, terá direito de haver a soldada contratada por inteiro, sendo redonda, e se for ao mês far-se-á a conta pelo termo médio do tempo que costuma gastar-se nas viagens para o porto do ajuste. Em tais casos o capitão não tem direito para exigir do dono do navio as indenizações que for obrigado a pagar, salvo tendo obrado com sua autorização. Art. 555, são causas justas para a despedida: 1. Perpetração de algum crime, ou desordem grave que perturbe a ordem da embarcação, reincidência em insubordinação, falta de disciplina ou de cumprimento de deveres, artigo número 498, 2. Embriaguez habitual, 3. Ignorância do mister para que o despedido se tiver ajustado, 4. Qualquer ocorrência que o inabilite para desempenhar as suas obrigações, com exceção do caso prevenido no artigo número 560. Art. 556, os oficiais e gente da tripulação podem despedir-se, antes de começada a viagem, nos casos seguintes: 1. Quando o capitão muda do destino ajustado, artigo número 551, 2. Se depois do ajuste o império é envolvido em guerra marítima, ou há notícias certas de peste no lugar do destino, 3. Se há soldadados para ir em comboio, este não tem lugar, 4. Morrendo o capitão, ou sendo despedido. Art. 557, nenhum indivíduo da tripulação pode intentar litígio contra o navio ou capitão, antes de terminada a viagem. Todavia, achando-se o navio em bom porto, os indivíduos maltratados, ou a quem o capitão houver faltado com o devido sustento, poderão demandar a rescisão do contrato. Art. 558, sendo a embarcação apresada, ou naufragando, a tripulação não tem direito às soldadas vencidas na viagem do sinistro, nem o dono do navio a reclamar as que tiver pago adiantadas. Art. 559, se a embarcação aprisionada se recuperar achando-se ainda a tripulação a bordo, será esta paga de suas soldadas por inteiro. Salvando-se do naufrágio alguma parte do navio ou da carga, a tripulação terá direito a ser paga das soldadas vencidas na última viagem, com preferência a outra qualquer dívida anterior, até onde chegar o valor da parte do navio que se puder salvar, e não chegando esta, ou se nenhuma parte se tiver salvado, pelos fretes da carga salva. Entende-se última viagem, o tempo decorrido desde que a embarcação principiou a receber o lastro ou carga que tiver a bordo na ocasião do apresamento, ou naufrágio. Se a tripulação estiver justa a partes, será paga somente pelos fretes dos salvados, e em devida proporção de rateio com o capitão. Art. 560, não deixará de vencer a soldada ajustada qualquer indivíduo da tripulação que adoecer durante a viagem em serviço do navio, e o curativo será por conta deste. Se, porém, a doença for adquirida fora do serviço do navio, cessará o vencimento da soldada enquanto ela durar, e a despesa do curativo será por conta das soldadas vencidas, e se estas não chegarem, por seus bens ou pelas soldadas que possam vir a vencer. Art. 561, falecendo algum indivíduo da tripulação durante a viagem, a despesa do seu enterro será paga por conta do navio, e seus herdeiros têm direito à soldada devida até o dia do falecimento, estando justo ao mês, até o porto do destino se a morte acontecer em caminho para ele, sendo o ajuste por viagem, e a de ida e volta acontecendo em torno à viagem, se o ajuste for por viagem redonda. Art. 562, qualquer que tenha sido o ajuste, o indivíduo da tripulação que for morto em defesa da embarcação será considerado como vivo para todos os vencimentos e quaisquer interesses que possam vir aos da sua classe, até que a mesma embarcação chegue ao porto do seu destino. O mesmo benefício gozará o que for aprisionado em ato de defesa da embarcação, se esta chegar a salvamento. Art. 563, acabada a viagem, a tripulação tem ação para exigir o seu pagamento dentro de 3,
3 dias depois de ultimada a descarga, com os juros da lei no caso de mora, artigo número 449, número 4. Ajustando-se os oficiais e gente da tripulação para diversas viagens, poderão, terminada cada viagem, exigir as soldadas vencidas. Art. 564. Todos os indivíduos da equipagem têm hipoteca tácita no navio e fretes para serem pagos das soldadas vencidas na última viagem com preferência a outras dívidas menos privilegiadas, e em nenhum caso o réu será ouvido sem depositar a quantia pedida. Entender-se-á por equipagem ou tripulação para o dito efeito, e para todos os mais dispostos neste título, o capitão, oficiais, marinheiros e todas as mais pessoas empregadas no serviço do navio, menos as sobrecargas. Art. 565. O navio e frete respondem para com os donos da carga pelos danos que sofrerem por delitos, culpa ou omissão culposa do capitão ou gente da tripulação, perpetrados em serviço do navio, salvas as ações dos proprietários da embarcação contra o capitão, e deste contra a gente da tripulação. O salário do capitão e as soldadas da equipagem são hipoteca especial nestas ações.